Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante ser discutido, pois ele envolve a área da psicologia. Muitas pessoas que são próximas a você, ou até mesmo você, pode sofrer com algo assim e ainda nem saber. Mas será que você tem ideia do que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre fobias, isso mesmo. E você sabe o que são fobias? Se não sabe, continue assistindo a esse vídeo e logo você vai entender tudo, tintim por tintim. Mas antes, já sabe muito bem o que fazer. Deixe o seu like para poder me ajudar e ajudar o canal e também se inscreva para poder dar um up aí para mim. Vamos lá? Bem, pessoal, fobias são transtornos de ansiedade caracterizados por um medo intenso, irracional e persistente de algo que, na maioria das vezes, não representa um perigo real. Esse medo pode ser desencadeado por objetos, situações ou animais e até pensamentos. A pessoa com fobia geralmente sabe que seu medo é exagerado, mas não consegue controlá-lo. Existem 3 tipos principais de fobia. A fobia específica, que é o medo de algo concreto, a fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é o medo extremo de situações sociais ou de ser julgado por outras pessoas, e a agorafobia, que é o medo de estar em lugares ou situações das quais pode ser difícil sair ou onde a ajuda pode não estar disponível em caso de ataque de pânico. As fobias podem afetar significativamente a vida de uma pessoa, interferindo em atividades cotidianas. O tratamento pode envolver terapia cognitivo-comportamental, exposição gradual ao objeto de medo e, em alguns casos, medicação, para controlar os sintomas da ansiedade. Mas qual seria a diferença entre o medo e a fobia? A diferença entre o medo e a fobia está principalmente na intensidade, irracionalidade e impacto na vida da pessoa. Eu vou falar um pouco sobre o medo. Entenda que o medo é normal e adaptativo. É uma resposta natural do corpo diante de uma ameaça real potencial, como ver um animal perigoso ou estar em uma situação arriscada. Existe uma razão lógica para o medo. O medo prepara o corpo para reagir, lutar ou fugir em situações perigosas, e ele passa com o tempo ou com a situação. Por exemplo, quando o perigo vai embora, o medo diminui. Agora vou falar sobre uma fobia. A fobia é aquele medo desproporcional e irracional. A pessoa sente um pavor extremo diante de algo que, na maioria dos casos, não representa perigo nenhum. Esse medo intenso persiste e causa sofrimento. A fobia continua mesmo quando não há ameaça e interfere negativamente na rotina de uma pessoa. Quem tem fobia faz de tudo para evitar o objetivo ou aquela situação temida que pode ir lá e limitar a sua vida social, profissional ou emocional. A fobia não melhora apenas com o tempo, ela só pode vir a piorar se não for tratada. Eu vou dar um exemplo melhor sobre medo e fobia. O medo pode ser sentir-se nervoso ao subir em um prédio muito alto, mas conseguir ficar lá. A fobia é sentir pânico só de pensar em altura e evitar qualquer lugar alto, como uma escada, uma varanda um pouquinho mais alta ou alguns pontos um pouquinho que para você não seja tão seguro. Ou seja, resumindo, todo mundo sente medo, mas não é todo medo que é uma fobia. A fobia é um transtorno psicológico que precisa de atenção sim, e muitas vezes de tratamento especializado. E quais são os tipos de fobias que existem aqui? Pessoal, existem muitos tipos de fobias e elas são geralmente classificadas em 3 grandes grupos, mas dentro desses grupos há uma variedade enorme de fobias. Eu vou falar sobre alguns dos principais tipos. Começarei falando sobre as fobias específicas, que é o medo intenso de objetos, animais, situações ou fenômenos específicos. Essas são as mais comuns. Alguns exemplos são aracnofobia, que é o medo de aranhas,
acrofobia, que é o medo de altura, claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, aviatofobia, que é o medo de voar, ofidiofobia, que é o medo de cobras, curofobia, que é o medo de palhaços, tripofobia, que é o medo de buracos, hemofobia, que é o medo de sangue, dentofobia, que é o medo de dentista, escotofobia, que é o medo do escuro, tanatofobia, que é o medo da morte ou de morrer. Agora falarei sobre a fobia social ou transtorno de ansiedade social. Esse é o medo extremo de ficar ali no meio das pessoas e ser julgado, humilhado ou rejeitado em uma situação. Alguns exemplos são falar em público, comer na frente dos outros, ir em festas, conhecer pessoas novas. Existem pessoas que têm fobias, elas temem isso daí. E temos também a agorafobia, que é o medo de estar em lugares ou situações dos quais fugir seria difícil ou embaraçoso em caso de crise de ansiedade. Alguns exemplos são os transportes públicos, por exemplo, multidões, lugares muito abertos ou muito fechados, estar sozinho fora de casa. Eu também vou falar de algumas fobias que são menos comuns, mas são muito reais. Nomofobia, que é o medo de ficar sem celular ou sem acesso à internet. Ergofobia é o medo do trabalho. Glossofobia é o medo de falar em público. Hemotofobia é o medo de vomitar. Fobia escolar, medo irracional de ir à escola. Antropofobia é o medo de pessoas ou do contato humano. E aí vem a pergunta: como uma fobia pode surgir? Muitos devem entender que as fobias podem surgir por traumas, experiências negativas, fatores genéticos ou mesmo aprendidas por observações. Felizmente, a maioria pode ser tratada com terapia, como a cognitivo-comportamental, a exposição gradual e, em alguns casos, com medicação. E como eu poderia saber se eu ou alguém que eu conheço tem uma fobia? Bom, aqui é que você precisa prestar atenção, porque você pode suspeitar que você tem uma fobia se o seu medo for muito exagerado, persistente e irracional, e se ele causar grande sofrimento ou interferência na sua vida cotidiana. Imagina que você sente pânico ao ver algo que nem é tão arriscado assim. Se você evita a qualquer custo aquela situação ou um objeto que te causa o medo, mesmo que isso complique a sua vida. Como, por exemplo, imagina que todo dia você vai mudar o seu caminho na hora de voltar para casa só para não passar perto de um cachorro que tem ali. Entenda que a pessoa que tem fobia de algo, só de pensar na possibilidade de encontrar o objeto do medo, já sente sintomas físicos ou psicológicos. Ela pode suar frio, ter palpitações, ela pode sofrer com a falta de ar, ter náuseas, ter tremores, vontade de fugir, entre muitos outros fatores aqui. O medo de uma pessoa que tem fobia vai atrapalhar sim a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos e até a sua liberdade. Uma pessoa que tem fobia pode deixar de viajar porque tem medo de avião, ou pode recusar convites sociais por medo de julgamento, como é o caso da fobia social. Então, se você identificar alguns desses sinais, o ideal é procurar um psicólogo ou psiquiatra. Só um profissional dessa área pode fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento mais adequado, que pode incluir o quê? A terapia cognitivo-comportamental, que foi o que eu disse já aqui, a exposição gradual ao medo, técnicas de relaxamento e respiração, as medicações, que aí já é em caso mais grave. Mas isso é um assunto muito delicado. E muitas vezes uma pessoa que passa perto de você tem fobia de alguma coisa e você não sabe. Às vezes você tem fobia de alguma coisa e não sabe. Eu mesmo tenho uma amiga que ela tem a fobia de palhaços. Teve até um caso que primos meus foram com ela para o carnaval no Rio de Janeiro e um rapaz vestido de palhaço foi inventar de ir perto dela, querer dar um bom dia.
Quando ele se abaixou perto dela para falar bom dia, ela entrou em pânico, deu um murro na cara dele que fez o coitado cair da arquibancada. Os meus primos se assustaram, tiveram que ir lá ajudar o rapaz e explicaram para ele o que aconteceu. Ele entendeu, né? Soube que o que aconteceu ali foi o medo dela, porque, sejam sinceros, quando a gente tá com medo, a gente pode entrar em estado de choque, né? A gente não sabe o que faz. Então, quando isso aconteceu, ela ficou desesperada e deu um murro na cara do rapaz. Os meus primos explicaram para ele que ela tinha essa fobia de palhaço, ele entendeu e todo mundo ficou tranquilo ali. Essa é a diferença entre o medo e a fobia. Mas e aí? O que você achou do vídeo de hoje? Achou interessante? Se você achou interessante, deixa o seu like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e continue atento para novos vídeos que virão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!